Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Já sabemos derivadas, muitas derivadas, né? Vamos derivar. Vamos derivar um pouquinho aí. Então você tem uma soma. Você está vendo? Ó? Vê se você consegue enxergar isso aqui. Ó. Uma coisa menos outra coisa. Então é a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Quando você for derivar o primeiro, aí deixa só isso aqui no seu cérebro, ó. Seno vezes ln. Seno vezes ln, quando você for derivar, você terá um produto, tá vendo aí, ó? Uma coisa vezes outra. Então, aqui você tem uma lógica de dividir o problema em partes, né? Olha lá, primeiro você tem uma soma. Deriva o primeiro menos derivada do segundo. Quando você for derivar o primeiro, aparece um produto, seno vezes ln. Aí você deriva o primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Aplica a regra do produto. Por isso que é fundamental que você pratique muito isso aí. Derivada vai ser, vou fazer o laranja primeiro, tá? Derivada do seno cosseno. Vezes, repete o segundo, mais o primeiro, seno de x, vezes a derivada do ln, 1 sobre x. Já fiz a derivada do primeiro, que é o laranja, tá? Agora, menos, derivada de ln é 1 sobre o argumento. 1 sobre o seno de x, vezes a derivada do argumento, regra da cadeia. Deriva de fora vezes a derivada do de dentro. Cosseno de x. Fácil, né? Tá lá. E a segunda tem algo interessante. A primeira delas é que você pode simplificar antes de começar a resolver. Olha só. O ln e a exponencial se cancela, vira x apenas. Então tudo isso aqui fica assim, ó. Então é isso que a gente vai derivar. Opa, vamos ver se eu esqueci derivada antes. Não, tá aqui, y'. Que barato. Uhul. Então vamos lá. Derivada de 1 sobre x. 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. É assim que se deriva 1 sobre x. X elevado a menos 1 é menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 1, menos 2. Então a resposta ficará assim, ó. Menos x a menos 2, derivada de menos x agora. Estou fazendo esse outro lado aqui, ó. Fiz esse. Agora eu vou derivar o menos x. Ó, x elevado a 1 desce 1, dá x elevado a 0, que é 1. Então, derivada de menos x é menos 1. Mais, derivada de exponencial é ela mesma. Vezes a derivada do argumento. A exponencial, lembra que é assim, ó. Vou escrever aqui. E a menos x é esp de menos x. Então, você deriva o que está fora. Deriva isso aqui primeiro, ó. Esp. Esp do argumento. Derivada de exponencial é ela mesma. E depois você tem que derivar o que está dentro, que é isso aqui, ó. Menos x, tá? Então, deriva o que está fora, depois o que está dentro. E isso aqui é o mesmo que derivar isso aqui, ó. Tá? Olha lá. E a menos x é esp de menos x. Derivado de menos x é menos 1. Olha lá. Essa é a resposta. Se quiser escrever mais bonito, escreva menos 1 sobre x ao quadrado, menos 1, menos e a menos x. Você pode escrever assim também. Escolhe um dos dois aí, não tem problema não. Ah, essa aí já é outro nível, hein? Final do primeiro dia do Rei da Derivada. Vamos fazer? Quando você tem seno de x elevado à quinta potência, quando é elevado a número, basta descer o número, tá? X à quinta, 5, x à quarta. Quando for elevado a variável, igual esse caso aí, é outra história. Como que se resolve essa questão? Essa questão a gente não consegue resolver do jeito que está, então você vai ter que manipular essa expressão. A manipulação dessa expressão é escrever o e o ln ao mesmo tempo. O e e o ln são funções inversas, então eles se cancelam.
5 elevado a seno de x. Fica uma escrita legal, não fica? Olha lá. Se você quiser escrever isso aqui num formato mais inteligível ainda, eu vou fazer aqui para você. E do ln é a mesma coisa que escrever esp ln, se você quiser escrever em uma linha só, tá? Então, esp do ln são funções inversas que cancelam. Mas por que a gente faz isso? Porque você não sabe derivar isso aqui, ó. 5 seno, você não sabe derivar. Mas você sabe derivar exponencial. Só que aí tem alguns passos, né? Deriva a exponencial, depois deriva o argumento da exponencial. Olha para cá, ó. Olha para cá. Tá vendo esse expoente aqui, ó? Esse aqui. Ele vai cair aqui na frente do ln. É a propriedade do peteleco. Pega o seno e põe lá na frente. E aí depois fica fácil de derivar. Pronto, ó. Y' é isso. Agora, eu tenho que derivar esse argumento aí, ó. Então, vezes, já derivei exponencial, vezes a derivada do argumento. O argumento da exponencial, olha o nome, exponencial, é o expoente dela, tá? Então, vai ser seno de x vezes ln de 5 derivado. E aí você tem uma constante, tá vendo que isso aqui é constante? Não tem x, ó. ln de 5. Repete ln de 5. E aí, vezes a derivada, repete a constante e deriva só o seno. Eu vou aproveitar e transformar essa parte aqui, tá vendo? E seno de ln, que é isso aqui, ó, tá vendo? Isso é igual a isso, que é igual a 5 seno de x. Então eu vou voltar para a condição original. 5 seno de x vezes, repete a constante, ln de 5, vezes a derivada do seno, cosseno de x. Pessoal, aí eu tenho uma pergunta estranha para vocês. Primeiro, qual é o gráfico de 5 elevado a seno de x? Que é o original, né? Y igual a 5 seno de x. Qual é o gráfico desse troço? E depois, isso aí é a inclinação da reta tangente. Olha que loucura. Vamos ao seguinte, eu vou fazer o gráfico disso aí agora com vocês. 5 seno de x é esse gráfico bonitão aí, olha lá. Legal, né? Olha. Que gráfico massa. 5 seno de x é esse gráfico aí. Só que agora eu quero desenhar num ponto A qualquer. Tá vendo? Ó? O A é igual a isso aqui. Cadê o ponto? O ponto tá ali, ó. Tá vendo? Para qualquer ponto desse eu quero a inclinação da reta tangente. Como é que eu desenhei esse ponto? Eu fiz A, que é esse que eu estou variando aqui, e o F de A. F de A é, tá vendo? O F aqui, ó, é y5 elevado a seno. Além disso, eu calculei a derivada, olha só. Aqui deu 5 elevado a seno, cosseno, exatamente o que a gente encontrou. Olha aí, ó. 5 elevado a seno, ln de 5 vezes cosseno. 5 elevado a seno vezes ln vezes cosseno. Então essa é a inclinação. Agora, se eu quero a equação, eu pego a inclinação, eu chamei de m', e aí eu calculo no valor de A. Tá vendo? O A aqui, como a gente fez variável, olha lá. Ele vai calcular para cada ponto diferente. Aí eu faço m, x menos x0 mais y0. Y0 é o f do valor, ó, que é esse ponto aqui. Olha só o desenho da reta. Olha que lindão. E existem muitos movimentos estranhos na humanidade aí. Você teria a velocidade desse móvel a qualquer momento. Poderia, por exemplo, construir um simulador somente com a derivada. Ou, melhor do que isso, fazer
cálculos que salvem a vida de um... Por exemplo, você quer saber se quando determinada velocidade passando atrás de um planeta, uma manobra chamada swing by, ou efeito catapulta, né? Você quer saber para onde que vai, será que volta para a Terra, será que você salva os astronautas que estão sem combustível? Assista aí Apolo 13. Mais uma questão, x elevado a x elevado a x. Olha que questão legal. Como é que faz uma questão dessa aí? Não tem nem ideia. Foi você que colocou essa questão aí? Foi. Inclusive, essa foi a questão que definiu a primeira rainha da derivada na Universidade de Brasília. Beatriz já está formada, claro. Essa questão já é bem avançada. Vocês não querem pensar um pouquinho primeiro? Olha lá. E do ln de x elevado a x elevado a x. Isso é igual a... Conserva a base ali, que é o x, e o expoente cai. Então vai dar e de x elevado a x ln de x. É isso que você vai derivar agora. Derivada de exponencial é ela mesma. E x elevado a x ln de x. Vezes a derivada desse produto, ó, x elevado a x ln de x derivada. Legal! Quando você for derivar, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então isso aqui vai dar... Vou voltar isso aqui para o original. X elevado a x elevado a x vezes derivada desse produto. Derivada do primeiro, vou deixar só indicado para vocês verem que não é tão trivial. ln de x mais o primeiro, x elevado a x vezes derivada do segundo, que é 1 sobre x. Qual é o desafio? O desafio é que a gente não fez esse aqui, ó, x elevado a x. Então nós teríamos que fazer ele à parte. Como que deriva x elevado a x? Eu vou ter que chamar essa expressão de 1. Agora eu vou derivar o x elevado a x, que ficou faltando aqui. X elevado a x, como é que deriva isso? Vou chamar isso aí de y2. Isso é e do ln de x elevado a x, que é igual a e de x ln de x. A derivada disso aqui vai ser derivada exponencial ela mesma, e x ln de x, vezes a derivada do argumento, x ln de x derivada. Então isso é igual a x elevado a x, ó, e x ln de x é igual a x elevado a x, por isso que eu reescrevo. A derivada de x é 1, vezes ln de x. Mais o x vezes derivada de ln é 1 sobre x. Tá vendo que dá para simplificar aqui também? Esse aqui eu vou chamar de 2. Tá vendo que ainda tá faltando lá, ó, a derivada de x elevado a x, que é aqui embaixo. Agora eu vou ter que substituir esse 2 naquela 1 lá, ó. Prontinho. X é a linha de x e essa é a resposta. É a resposta final, fácil de fazer, né? Mais ou menos. Tranquilo. Se tem alguma pergunta, pergunte agora. Fragile, você pode voltar na explicação da derivação de seno vezes ln? Posso. Eu não entendi muito bem a C. A C? Nossa, show de bola. Foi a mesma do João. Vamos voltar lá. Eu tenho uma função que é 5 seno de x. Eu não sei derivar esse negócio. 5 seno. Então eu transformei isso aqui em e do ln de 5 elevado a seno. Então e do ln são funções inversas. Então isso aqui, ó, cancela com isso aqui. Tá vendo que isso aqui é exatamente o que tem aqui, ó? Mas por que eu fiz isso? Estava tão bonito antes. Porque quando eu fiz isso, eu não sei derivar 5 elevado a alguém, mas eu sei derivar exponencial.
Derivada exponencial é Ctrl C, Ctrl V. Você repete o que tem ali. Só que aí tem uma... Sabe quando você vai jogando os joguinhos de RPG aí, você vai conseguindo poderes? O LN, ele tem um poder muito especial. O ln de A elevado a B é igual a B ln de A. Então você pega esse B e joga aqui na frente, ó. Você está vendo que tem um seno aqui, ó? Então o ln ele te dá esse poder. Se você utilizar o ln, tem um expoente, então cai esse expoente. Então ele facilita essa conta aí. Por isso que a gente utiliza esse poder aí. Que agora tem uma diferença do RPG para esse poder aqui, tá? O RPG você joga ali 15 minutos, joga 15 horas para conseguir esse poder aí, os poderzinhos, né? Vão te induzindo a jogar cada vez mais, mas aqui não. Esse poder aqui é um poder da humanidade. E durou milhares de anos para que o ser humano pudesse aplicar esse poder. E não é algo que você, a Luana, a Joyce, o João Pedro consiga aplicar somente, não. Toda a humanidade. Então, a partir do momento que alguém conquista um poder desse na matemática, todo mundo vai poder utilizar. É belíssimo, né? Olha lá. Aí o seno que estava em cima caiu. Quando ele caiu, aí eu posso derivar exponencial. Tá vendo que o que está aqui, olha só, é exatamente o que está aqui? Porque a derivada da exponencial é ela mesma, basta você repetir. Então por que tem outra coisa depois? Por causa da regra da cadeia. Sempre que for e elevado a qualquer coisa que não seja x, você tem que derivar o expoente. Aí depois eu derivo só isso aqui, ó. Seno vezes ln. Por isso que tem uma linha aqui na frente, ó, tá vendo? Essa linha aqui. E seno derivada. Aí eu vou derivar tudo isso aí. Tá bom? Aí derivada de seno vezes ln. Seno de x vezes ln de 5. Ln de 5 é constante. Repete a constante, deriva só o que tem x. Existe outra forma de fazer a letra C. O que é que eu faço? Não é a forma que eu gosto, mas é uma forma também. Basta você aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados. Ln de y é igual a ln de 5 seno de x. Ln de y é igual a seno de x ln de 5. Beleza. O que você faz agora? Deriva com relação a x dos dois lados. Então pega isso aqui, deriva com relação a x. Pega isso aqui, deriva com relação a x também. E aí vai dar quanto? Vai dar 1 sobre y vezes y'. Derivada de seno de x vezes ln. Repete a constante e deriva só o que tem x, que é seno, dá cosseno. Beleza? Agora passa o y multiplicando. Quem é y? 5 elevado a seno de x vezes ln de 5 vezes cosseno de x. Resolva aí do jeito que você preferir. Tá vendo aí? Tá explicadinho? Duas maneiras para você resolver essa letra C aí. Beleza? Assim, valeu. Valeu.